É importante eu sempre fazer esse reforço no início, porque essa palavra, ela, obviamente, você pode usá-la e ser abençoado com ela sozinha, mas ela faz parte de toda uma série de resoluções. Ano novo, decisões novas, resoluções. E no caso aqui, guiados por Deus, né? Então nós tivemos já um total, hoje vamos estar na 8ª resolução. A primeira delas foi, eu quero estar mais perto de Deus. Deus fala conosco de muitas maneiras, mas não há substituto para ouvir a sua palavra. Ouvir pregações, excelente. Ler livros, excelente. Ler a Bíblia, imperdível, sem preço. Melhor que tudo. E orar. Você ouve a palavra de Deus, você ora em resposta à palavra de Deus, pedindo ajuda, agradecendo, tomando posse das promessas. Resolução número 2. Eu vou crer e esperar pelas promessas de Deus. Nós temos que entender que, cheio de exemplos na palavra de Deus, Deus às vezes nos dá promessas, visões e alvos, e alguns são a curto prazo, outros a longo prazo. E nós precisamos aprender a esperar, crendo. Ele prometeu, ele vai cumprir. Nós vimos também que nós não podemos andar sozinhos. Nós não podemos. Estou muito grato a Deus, porque pessoas têm respondido, fazendo parte de pequenos grupos. Grupos como esse, excelente. Grupos pequenos, gente, não tem substituto. E é aí que você se expõe, é aí que você aprende, né? Esta semana mais duas pessoas me procuraram, querendo abrir novos lugares. Muito bom. Pessoas novas vão chegando na igreja e dizem, a melhor coisa que você faz vocês fazem já está inserido no pequeno grupo, regularmente. E nós pedimos que você apenas se reúna 3 vezes por mês. A 4ª semana ou a 1ª semana do mês, sempre dedicada a células para casais. Vamos unificar esses nomes. Células para casais, sempre na 1ª semana. Depois, nas próximas 3 semanas, células mistas, ou homens ou mulheres, o que seja. O importante é que seja acessível, você possa crescer. Mas não ande sozinho. Eu nunca vou poder ver o que está de errado comigo. Eu rapidamente vejo o que está de errado com os outros. E você vê em mim e eu vejo em você. Então nós nos juntamos e com a palavra de Deus vamos crescer no Senhor. Separe, invista tempo para isso. Outra resolução, eu vou cumprir a missão que Deus me deu. O Senhor não me salvou, me colocou nesse mundo para ficar aí parado, inércio. Não, Ele tem um propósito para nós. Então nós vamos fazer isso, vamos cumprir essa missão que Deus nos dá. Eu vou lutar. Gente, não abra mão dos seus queridos, que ainda não se encontraram com o Senhor Jesus, não o conhecem. Lutem! E a parábola foi aquele servo pedindo ao homem que ia cortar a figueira, não, Senhor, mais um ano, eu vou afofar a terra, vou cavar, eu vou colocar adubo, vai dar fruto. Insista com Deus, por aqueles que Deus colocou ao seu redor, familiares, pessoas amigas, gente que você quer muito bem. E nós vimos também, eu vou andar na contramão deste mundo. Ora, é o número 6, ou seja, à medida que você for sendo transformado por Deus, você vai notar que os nossos valores estão na contramão. O mundo faz assim, Deus manda fazer daquele jeito. A tendência é a gente ir com todo mundo. Ele diz, não faça isso, siga meus caminhos. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E lá Josué também, Deus falando, né? Olha, não deixe esse livro sair da sua boca. Fica firme nele, nem direita nem esquerda, para você poder saber o que está nele e fazer de acordo com ele. Estou parafraseando Josué 1, né? Lá o capítulo 1. Então, importantíssimo, eu vou andar na contramão. Não para ser de Deus, não para ganhar salvação, mas porque eu já sou de Deus, porque eu já estou salvo, porque eu sou filho dele. Sempre nessa ordem, nunca desempenho. E nós vimos semana passada, eu vou virar a página na história da minha vida. Amados, você gostaria de chegar e dizer, o ano de 2018 só fiz coisas certas, decisões foram ótimas. Isso é verdade? Não é. Algumas foram dignas de ser celebradas, outras a gente precisa esquecer, deixar para trás e dizer, mas aqui vai ser diferente, né? Agora eu vou seguir, agora que eu conheço, vou tomar e acertar, vira a página. E hoje nós vamos estar trabalhando com uma nova resolução, mas caso você perdeu as anteriores, aí está no YouTube, CCP Sermons, ou também no Facebook, CCP Church. Você pode ouvir essas mensagens antigas. E hoje nós vamos estar trabalhando
eu vou mudar a minha atitude. Eu vou mudar a minha atitude. E para isso, peço que você coloque a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 5, de 21 até 43. Podem abrir em Marcos 5, de 21 a 43. Você recebeu folhas também. Eu não vou passar mais nada na tela. Então você vai ter na sua frente esse folha de anotações. Se você não recebeu, levante sua mão, que é a nossa irmã aqui à frente, o Sandro. Se você não recebeu, levante sua mão, que a nossa irmã vai trazer para você. Mais uma aqui para Elisandra. Mais alguém que precisa dessa folha de anotações? Amém? Marcos 5, Marcos lá à minha direita. Marcos 5, a partir do versículo de número 21 a 43. Os versos que eu vou estar me referindo vão estar na sua folha. Se você não recebeu, é só acenar com a mão, ok? Assim diz assentados mesmo como estamos, assim diz a versão, nova versão internacional. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ele padecera muito sob o cuidado de vários médicos. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus estava ainda falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga: não tenha medo, creia somente. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém,
e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Essa é a palavra do Senhor. Uma palavra de agradecimento a muitos de vocês que me mandam vídeos, mensagens de todo tipo, muitas pregações e coisas assim. Eu digo a vocês que eu ouço e leio o máximo possível, não dá conta de todas, então não há favoritismo nenhum, ok? Dependendo do título, da maneira, eu faço o que eu posso de acordo com as mensagens que são enviadas. E recentemente eu mencionei que uma mensagem havia me tocado muito de um pastor. E essa semana que passou, 2 semanas já fazem agora, alguém me mandou uma série de 2 mensagens de um pregador que eu nunca havia ouvido antes. O nome dele é Robert Madu, M-A-D-U. Então, gostei muito, fazendo propaganda do moço aqui de graça, né? Me impactou tanto porque é um texto que eu conheço de menino já, muitos anos. Já preguei sobre ele muitas vezes. Mas ele colocou a história de uma maneira que me impactou. Eu mudei a resolução dessa semana e inseri aqui a ideia daquela inspiração que me veio ouvindo aquela mensagem. A mensagem dele é de 1h15, eu vou pregar aí só em uns 30 minutos. Então você vai ter um gostinho. Se você quiser, eu lhe dou o link da mensagem completa, que foi assim. O que foi que nós vimos aqui? O que é que nós aprendemos aqui? Olhando para o Evangelho de Marcos, e o propósito dele era sempre impactar. Eu creio que o propósito dele, eu pude verificar, é que nós possamos olhar e ver a importância da fé ao nos relacionarmos com Jesus. A importância, quão é importante nós crermos. E por que se é importante a nossa fé? Se eu creio, isso vai influenciar, não tem outra maneira, vai influenciar a minha atitude. Por que eu preciso mudar a atitude? Porque se a minha fé muda, a minha atitude muda, a maneira como vejo a Jesus. 4 pontos, 4 colocações que eu quero fazer com vocês. Você tem na sua folha aí, você pode estar acompanhando. A primeira delas é fé, e a palavra que está faltando é sempre. Fé sempre envolve correr riscos. 2 palavras, né? Sempre riscos. Exercitar a fé sempre vai ser algo arriscado. Como, pastor Renato? Explica isso aí. Nós temos aqui 2 personagens, vocês notaram, além de Jesus, né? Os discípulos, tá? 2 personagens. Um deles é um dirigente da sinagoga. O seu nome é o quê? Jairo. E depois temos uma mulher. E o seu nome é? Mulher. Pronto. Vou explicar um pouquinho porque da ausência do nome dessa irmã, né? Jairo. Que risco que o Jairo estava correndo? Na sua folha você tem esse versículo. Versículo 22. Dirigente da sinagoga. A sinagoga era o grupo, a casa de oração, seria, entre aspas, a igreja. Para uma sinagoga ser formada, requeria um mínimo de 10 pessoas, homens, precisavam ser membros para poder abrir uma sinagoga. Então esse moço era um dirigente da sinagoga, que era, além do templo, digamos assim, a igreja oficial. E a igreja oficial da época de Jesus já havia decretado: se alguém seguir a Jesus e a sua palavra de que ele é o Filho de Deus, ele é o Messias esperado, se alguém seguir a Jesus, vai ser expulso da sinagoga. Então para o Jairo era um grande risco, como dirigente da sinagoga, fazer algo em público que lhe custaria a posição e também ser marginalizado na sociedade. Perceberam o risco? Ele não vem aqui e vai ter privilégio, ele estava correndo um alto risco. Mas não só ele estava fazendo esse risco, porque ele não foi o único dirigente de sinagoga que procurou Jesus. No capítulo 3 de João temos outro chamado Nicodemos, o mestre da lei. O Nicodemos não quis arriscar tanto. Como? Ele foi à noite falar com Jesus. Acho que esperou ficar bem tarde, quando não tinha ninguém olhando, estava escuro, ele chega lá: ô Jesus, pode me ver? E ele fica ali na moita, como fala lá o carioca, não é isso? Fica ali escondido, né? É aquele agente secreto de Deus. Jairo tomou o risco de prostrar-se em público. Mas ele foi mais além. Ele não só prostrou-se, mas ele implorou. Meu texto fala, ele implorou. Depois ele pede, implorar, né, de joelhos ali: Senhor, preciso muito.
Mas depois ele dá um convite: vem à minha casa. Alguém sugeriu que talvez ele estava assim, né, aquela ideia de que para que isso pudesse acontecer, o milagre, Jesus tinha que ir até onde ele estava, colocar as mãos. Ele vem à minha casa, coloca as mãos sobre a minha filha para que ela possa viver. Qual é o ponto? Nesse caso, essa fé, que riscos aí? Qual é a mensagem que eu queria passar para você e que me foi impactada? É que se eu realmente creio em Jesus, eu vou assumir e correr qualquer tipo de risco para encontrar a cura, a libertação de que eu tanto preciso. Eu não sei qual é a maior tragédia. Eu estou com uma situação no meu lar, o casamento está em frangalhos, mas ficar orando, falando, procurando sem estar, não me importa com o que. Ou quando temos alguém que não está seguindo nos caminhos do Senhor, que é querido nosso, nós vemos que está indo rapidamente para o inferno e ficar, corro qualquer risco, eu não importo o que vou perder, o que vou deixar de ganhar, eu vou correr o risco, eu vou me prostrar. Pensem de mim o que quiserem, façam comigo o que quiserem, é tão importante que eu não vou abrir mão. Você entende isso? Fé envolve risco. E a mulher? Que tipo de risco? Só pela ausência do nome você já sabe. As mulheres na época de Jesus, graças a Deus que Ele mudou a história nessa área também, elas não eram reconhecidas, não eram contadas, não serviam de testemunhas em assuntos de corte, não recebiam herança. Jesus mudou isso, mudou no coração das pessoas e eventualmente as leis mudaram. Mas nem nome, não interessa, alguém sem nome. As mulheres podiam ir à sinagoga ou podiam ao templo, mas tinha um lugar separado. Porém, ai daquela que tivesse alguma coisa de hemorragia. Só para vocês terem uma ideia, quando uma mãe dava luz a um menino, ela não podia ir às reuniões da igreja, entre aspas, por 33 dias. Era considerada impura, porque ainda estava sangrando em relação ao dar a luz. Não sei a razão, Levítico não explica para nós. Se fosse uma menina, tinha que esperar 66 dias antes de poder reunir-se com os demais santos. Então você imagina, uma mulher com hemorragia por 12 anos, ai dela se atrevesse ir à reunião, e para ela ir numa multidão, pelo visto a maioria eram homens, e passar ali, empurra, e daqui e dali, para tocar em Jesus. Gente, é dizer, eu em troca da cura, buscando, e eu creio em Jesus, e a minha fé é tão grande que eu estou pronta a perder a minha vida. Você está pegando essa ideia dos riscos? A minha fé é tão grande nele que eu faço qualquer coisa. Eu entendi, eu vou correr, eu vou me prostrar, eu vou tocar nele. Então fé em Jesus envolve risco sempre, sempre. Nós temos que entender isso. Diga para a pessoa do seu lado, eu vou falar, você repete comigo. Ter fé em Jesus, repitam. Envolve riscos, mas eu não me importo. Eu vou mudar minha atitude. Eu vou me prostrar diante de Jesus. Alguns de vocês falaram assim, pode correr que ninguém vai te apedrejar não, meu amigo. Ponto número 2. Então, se você precisa de algo, põe a boca no trombone, grite, não importa, pense o que quiserem. Segunda, é uma longa palavra, sentença. Fé não pode existir somente na minha palavra que está faltando, mente, na minha mente. Ela tem que ser parte de todo, agora 3 palavras, todo o meu ser. Ou fé não pode estar somente aqui, ela tem que estar em todo o meu ser. Meu coração, meu sentimento, minhas emoções. Obviamente eu estou falando isso porque o Novo Testamento nos ensina que só crer e não estar disposto a correr os riscos não te resolve nada. Por exemplo, Tiago, na sua carta, capítulo 2, versículo 19, ele diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem! Exclamação. Até mesmo os demônios creem e tremem, e não serve nada para eles.
Crer é importante, mas crer sem prática, sem risco, sem ação, não vale nada. Ter fé e não tomar posse das promessas de Deus, estou perdendo tempo. É apenas uma disposição intelectual. Exemplos da Bíblia, onde no Novo Testamento, onde os discípulos demonstraram a falta de fé. No próprio texto, quando Jesus fala assim, quem me tocou? Você notou como esses discípulos, gente, eu falei, Senhor, ainda bem que as ovelhas da CCP são diferentes. Se você falasse isso comigo, eu ia te dar uns bolachas, né? Como a bolacha serve para o biscoito, serve para te dar umas bolachas. Não podia ser Jesus. Que atrevidos! Quando eles falam assim, olha só, vou traduzir para você. Quando eles falam assim, Jesus, todo mundo te apertando, você quer saber quem te tocou? O que eles estão dizendo? Jesus, quem é que você pensa que você é? Você pensa que você é Deus? Você sentiu isso? Que incredulidade! No mínimo tem que dizer, Senhor, e nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Você percebeu? E quando os discípulos estavam no barco com Jesus, vocês lembram quando Jesus ficou, né? Atravessaram para dar uma tempestade, Jesus está dormindo lá, à vontade, dormindo no barco. E a tempestade lá, e os discípulos acordam Jesus, né, com raiva. O Senhor não se importa que a gente pereça? Jesus acorda, né? E fala para eles, fala para o vento, né? Vento, tempestade, e tudo se acalma. E eles ficam, quem é esse moço? Quem é esse homem que até o mar... Gente, você faça-me um favor. Eles viram o cego vendo, viram o leproso curado, eles viram, né, o aleijado andando, e ainda ficam surpresos com o poder de Jesus, ainda ficam apavorados com Jesus no barco. Eles estão apavorados se vão perecer. Você notou como a fé pode ficar só aqui e não entrar na vida? Ah, Pai do céu, quem é este? Eles criam em Jesus. Essa mulher mostra que ela tinha fé. Eu creio que o pensamento dela é assim, né? Quando ela ouviu falar de Jesus no versículo 27, está na sua folha. Chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava, se eu somente tocar no seu manto, ficarei curada. Qual é o ponto? Ela sabia, já que a instituição, já que a religião não permite que eu chegue até Deus, eu vou fazer o que for necessário. Eu corro risco, mas eu creio nele. E eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Aliás, a palavra de Deus nos evangelhos mostra também que muitas das expressões de fé vieram de pessoas que não foram criadas, entre aspas, na igreja. Havia um centurião romano, os opressores, que ele tem o seu servo, não era nem filho, mas um servo querido lá, que ele respeitava muito, que estava enfermo. E ele vai até Jesus. Eu creio que Jesus, igual com Jairo, está pronto para ir à casa do centurião. O centurião fala, não sou digno que você venha à minha casa. Eu sou um homem sob ordens. Eu mando o soldado, ele vai. Eu mando, ele vem. Diz uma palavra, Senhor, e o meu servo vai ser curado. Jesus disse a palavra, mandou um WhatsApp para ele, né, para um texto, né? Fica curado. Mas o ponto é, Jesus falou assim, eu nunca vi uma fé tamanha como esse. Você notou? É creia. Falei, pedi, o Senhor confirmou, acontece. Em nome de Jesus. Ponto número 3. O milagre que Deus tem para mim não está dependendo do, palavra faltando pequenininha, meu schedule, entre aspas, da minha agenda. Depende do schedule de Jesus. Olha a sequência de eventos. Quem chegou primeiro para pedir a Jesus ajuda? Foi quem? O Jairo ou a mulher? Jairo. Aí vem a mulher, interrompe, não foi? E o Jairo está dizendo, minha filha está muito enferma. Vem logo Jesus, porque o negócio, né? A situação está crítica. Versículo 24 fala assim, olha só. Jesus foi com ele. Versículo 25. Chegou uma mulher, uma certa mulher. E aí no versículo 30, ela toca em Jesus, ele sente que saiu o poder, né? E ele diz, quem me tocou? Aí o versículo 32, Jesus fica olhando, quem foi que me tocou? Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, versículo 33, aproximou-se, prostrou seus pés e tremendo de medo, contou-lhe o quê? Jesus, eu estava enferma, agora eu estou curado. Foi isso que ela falou, não foi? O que é que ela fez?
Ela contou o quê? Um pedacinho da história? Meia história? Ela contou toda a história. Você conhece alguma mulher que consegue contar toda a história em um pouquinho de tempo? Haja paciência, não é isso? 90% das reclamações do marido foi: minha mulher não me ouve. Se pergunta o marido qual é o problema, por que você não ouve? Porque a minha mulher fala muito. Quando ela começa, a história é desse tamanho. Abençoadas mulheres, não é isso? Ok, gente, mulheres, calma. Mexi na casa de marimbondo, né? Perguntaram ao cego que Jesus curou: o que aconteceu, moço? Eu era cego e agora vejo. Pronto, uma frase. Perguntou a mulher a história toda. 12 anos atrás eu estava vivendo uma vida muito boa, tinha até um namorado, ia casar. Aí você não sabe, o primeiro mês foi assim, eu pensei que era só aquele mês. Aí fui no médico fulano de tal, aquele do endereço tal. Aí fui no outro médico do endereço tal. E aí a história. Agora, e o Jairo, gente? Com a menina doente em casa, como é que o Jairo está? O Pedro, vai lá falar com ele, eu cheguei primeiro. Ô, seu moço, moça, conta depois. Marca o apontamento. Você notou? O que ele estava pensando: meu caso é urgente, preciso de ajuda agora. Eu cheguei primeiro, minha filha pode morrer, isso não é justo, Deus. Para ele lá, a Mônica orou, se eu já respondeu, e eu estou aqui esperando, Senhor, eu cheguei primeiro. Por que o Senhor está fazendo isso comigo, Senhor? O Senhor não vê que eu estou sofrendo? O Senhor vai pedir a ela para contar tudo ainda, Senhor? E como é que eu posso me alegrar quando o outro está sendo abençoado e eu não? Mesma história, mesmo problema, mesmo desafio. Responde a ele, não respondeu a mim? Salvou o filho do outro, não salvou o meu? Salvou o casamento dele, mas não salvou o meu? E aí? Como é que é isso, Senhor? Curou ela, não me curou? Ou é? Qual é a lição que está aqui, gente? Eu creio que Deus está dizendo para você e para mim o seguinte: meu querido, talvez, na minha perspectiva, o horário de Deus, a maneira, a cronologia de Deus não está de acordo. Mas Jesus sabe o que está fazendo. Eu falei que muitas palavras daquele pregador me impactaram, mas uma delas foi o seguinte: é que ele foi ali buscar a cura para a mulher, não foi? Para a filha, não foi? E o que ele ganhou no final da história? Ele ganhou ressurreição. O que é mais poderoso? Uma cura ou uma ressurreição? E vida eterna, e aquela menina foi de volta à vida. Estava morta, voltou. Então às vezes a espera, porque o milagre que Deus tem para você é muito maior. Muito maior. E a palavra de conforto aqui, Jesus sabe o seu endereço. Não fala que o Jairo foi, ele nem seguiu o Jairo, vamos comigo. Ele foi chegando para lá. Está a caminho. Então eu não sei onde você está. Talvez você está clamando, você está tendo essa fé, você está correndo risco, parece que está demorando, mas tranquilo. Ele não te esqueceu. Ele não se esquece de você nem de mim. Ele sabe a hora certinha. O importante é ter a fé e exercitá-la. Em nome de Jesus. Vamos encerrar? Última lição. Eu tenho que, 3 palavras: deixar de fora todos aqueles que duvidam do poder e autoridade de Jesus. Deixar de fora todos aqueles que duvidam do poder e autoridade de Jesus. Você notou o que aconteceu aqui? O caso da demora de Jesus com aquela mulher, versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Se eles parassem aqui, gente, estava tudo bem, era fato, né? Olha, seu pai morreu, sua mãe morreu, seu filho morreu. É fato. O que está ruim é o que eles fizeram logo em seguida. Eu vou traduzir para você isso aí, né? Não precisa mais encomendar o mestre. O que eles estão fazendo de verdade? O que eles estão dizendo com isso?
Desista. Tarde demais. Já era. Não perca tempo mais. Orando para quê? É realidade. E não é verdade que a gente está rodeado de pessoas que falam: abre mão, é assim mesmo. Arranja outro, começa de novo. E não tome posse do milagre. Não sei se são as mesmas pessoas, mas quando Jesus chega na casa, ele encontra os pessoal ali, né? Está aquele alvoroço, aquele lamento, né? Gente chorando, a menina acabou de falecer. E Jesus fala: a criança não está morta, mas dorme. Mas todos que estavam ali fizeram o quê? Começaram a rir. Foi ruim demais aqueles que dizem: desista, não tem mais jeito. Pior ainda aqueles que dizem: milagre, gente. Nos dias de hoje, do jeito que está a minha situação, do jeito que está a minha condição, que é isso? Está vivendo em que planeta? Sabe o que Jesus fez? E que nós vamos fazer? Põe todo mundo para fora. Gente que está ao nosso lado, que está desse jeito, eu tenho que dizer: ó, fora daqui, amigo da onça. Fora daqui, o seu incrédulo, sua incrédula. Você que está sempre jogando água fria no fogo que Deus coloca no meu coração, na esperança que Ele tem implantado em mim. Ele me deu a promessa. Eu não quero você do meu redor. Jesus sabe o caminho da minha casa. Ele sabe a minha história. Ele sabe o que eu estou falando aqui. Só Ele que pode mudar o desfecho de tudo isso aqui. O que eu estou dizendo? Que nós precisamos tomar essa atitude, primeiro de fé. Se nós cremos realmente, não vamos ficar igual os discípulos, estão no barco e nervosos. Na vida e nervosos. Vamos trazer as tempestades, vamos trazer as enfermidades, vamos trazer as necessidades. E, Senhor, aqui está. Um só palavra sua, um só toque, Senhor, tudo muda. Mas eu vou fazer o que for necessário. Ô amigo, se você não crê comigo, não diz comigo, então me faz um favor. Acha outro caminho. Eu quero estar rodeado de pessoas que creem. Eu creio que isso se aplica individualmente, mas também como igreja. Nós precisamos crer, gente. Precisamos sacudir toda a dúvida coletiva. E quando pessoas compartilham, pedem que nós oremos, gente, crendo. Realmente, o Senhor promete, Ele tem poder. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele não mudou. Seu poder não mudou, suas promessas não mudaram, seus planos não mudaram. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Chegou a hora de colocar de fora a dúvida e tomar posse das promessas de Deus. Bem, acho que eu já falei demais, né? Qual é a sua história? O que é que você precisa levar a Jesus? Que você desespera. Você já tentou de tudo. Tem tentado de tudo. Mas é uma parede. Está aí parado. O que é que você precisa trazer até Jesus? O que é que você precisa deixar? Quem é que você precisa deixar o que de fora para que o seu milagre possa acontecer? Qual é? Eu quero fazer um desafio a você. Como no domingo passado, você não se preocupe. Vamos terminar esse culto com um apelo ao altar. Imagina, Jesus está rodeado pela multidão. E você diz o seguinte: abre caminho, que eu vou tocar nele. E depois que nós terminarmos aqui, esse momento de encerramento, com entrega no altar, um ato público. Aqui ao lado esquerdo, vou pedir que nossos irmãos, aquelas irmãos e irmãs que o irmão Almeida trouxe aqui, vão aqui do lado e orem com você individualmente, se você quiser. Mas agora eu queria lhe convidar. Está desesperado por algo? Algo que só Jesus pode resolver? Já fez de tudo? Eu lhe convido nessa manhã, correr o risco, crer e dizer: eu não me importo que pensem de mim, não me importa que analisem, eu quero Jesus, preciso do seu toque, e eu passo por cima de qualquer coisa, de todos que for necessário, para que eu possa ser alcançado por Ele e tocado por Ele. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, quebra toda a barreira aqui, nesse momento. Solta toda a cadeia, Senhor. Oh, Senhor.
Nós queremos tocar no seu manto nessa manhã, Pai. De maneira simbólica, Deus. Vindo até o altar. Em o nome do Senhor Jesus.